Agora sim. Agora sim, gente, boa noite oficial. Então, aqui estamos eu e Vivi para começar essa jornada aí de 2024, enfim, né, dando início à leitura aqui do livro, então, O Poder da Presença. Então, o pessoal que vai chegando ou que vai assistir depois, aos que já estão aqui, sejam super bem-vindos. Para a gente é uma honra ter vocês aqui. E agradecer a Vivi por aceitar o convite, a gente está conduzindo, né, essa jornada. Então, eu vou dar um pouco a fala para a Vivi, enquanto, sei lá, dá um tempinho do pessoal entrar. E antes até mesmo de passar para a Vivi, até não sei, né? Talvez algumas pessoas que vão chegar aqui ainda não me conhecem, então vou me apresentar rapidamente aqui. Então, meu nome é Ana Paula Petrucci, hoje eu estou como nutricionista e também facilito programas de Mindfulness, Mindful Eating com Paixão. E o Clube Ler do Coração já tem aí cerca de uns 3 anos, e alguns meses, talvez, e nasceu na pandemia, né? Numa necessidade de realmente criar conexões com as pessoas. Foi um período, né, que as pessoas se isolaram, e aí a gente tentou criar meios de trazer, né, o autoconhecimento, a meditação e o conhecimento através da leitura. Então a gente foi seguindo, foi dando continuidade, o grupo foi crescendo, né, principalmente no WhatsApp. E aí a gente, né, estava pensando no ano passado, porque havia parado, então, para quem estava com a gente desde o começo, a gente era uma parceria com o pessoal do CPM, agora está desvinculado, né? Seguimos sendo, né, colegas de trabalho, amigos, né? Mas hoje o Ler segue de uma forma mais autônoma, né? Então, hoje está, né, nessa parceria com a Vivi, e é isso, né? Basicamente, essa é uma prévia aí do Clube de Leitura. E vou passar aí para a Vivi se apresentar, falar um pouquinho de si. Então, Vivi, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro, eu quero te agradecer, né, Ana Paula, pelo convite. É sempre, né, um prazer poder a gente se ver também, né? É uma das formas, esses Sim. encontros também facilitam, né, os nossos encontros. E é um prazer de ter, né, todos aqui dispostos, né, por falarmos, né, do livro, falarmos, né, sobre essa troca aí da nossa presença, né, da presença de estarmos aqui hoje, nessa quinta-feira, né, 19h30, 19h37 agora, né? Eu sou Viviane Cunha, para quem não me conhece, eu sou de Porto Alegre, mas moro no Rio há 28 anos, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental, terapeuta também comportamental dialética e formada em terapia de esquemas. E estou aqui para mostrar um pouquinho do pouquinho que eu sei e aprender também muito com vocês e com a Ana Paula. Nossa, imagina, Vi. Olha, gente, ela falando aqui até parece, não tem muito a ensinar, não, mas os livros, quem sabe, podem nos ensinar bastante. Claro que com a nossa prática a gente vai, né, tentando também trazer um pouco do nosso, né, saber, né, com a prática de mindfulness e, enfim, e muito mais que a gente vai conversar por esses dias aí. Eu vou fazer até o seguinte, né, pensando que, né, eu não arrumei e não ajustei o Zoom, então o meu receio é as pessoas estarem entrando e não desligarem o microfone, então o que que eu pensei? De mudar um pouco que o formato funcionava de que forma? A gente iniciava falando um oi, né, dando, né, aquele boa noite, sabendo um pouquinho como o pessoal chegava, e a gente fazia uma prática de meditação inicial, e depois juntava as pessoas em grupinhos, né, para depois fazer um grupão, né? Então eu deixava mais ou menos as pessoas em torno de uma meia hora nesses grupinhos, dependendo do volume de pessoas, né? Então, agora como a gente está retomando, né, a gente não sabe como que vai estar isso, né? Principalmente as quintas-feiras, que foi a votação, né, do dia que seria mais favorável. Então vamos ver, porque o ano passado eu estava sentindo que as quintas as pessoas estavam tendo dificuldade de entrar também. Então a gente vai sentindo esse grupo. E aí eu pensei em fazer uma mudança hoje, já que talvez algumas pessoas ainda vão entrar, e esse receio mesmo de, né, não conseguir estar fechando o microfone e conduzir a prática aí ao mesmo tempo. Então eu estou pensando de inverter, né? A gente começar de fato a falar do livro, né, e fazer essa interação, e no final, faltando aí talvez uns 15 minutinhos, a fazer uma prática para a gente fechar. Pode ser?
Então, beleza, vamos lá. E aí a gente pede, né, para quem, né, se sentir à vontade para ligar a câmera, né? Eu sei que algumas pessoas às vezes não podem estar ligando a câmera e tá tudo bem, tá? E aqui tem o chat também, né, do Zoom, então se vocês não se sentirem confortáveis em estar falando, abrindo o microfone, podem escrever no chat, tá? Mas a gente realmente quer que seja um ambiente de troca, né? Eu e a Vivi, a gente não está numa posição, né, de professores aqui, professoras, né? Muito pelo contrário, a gente está no mesmo lugar que vocês estão aí, também de aprendentes, então a ideia é realmente que seja uma troca e seja um grupo de impressões mesmo do livro, né? A ideia não é a gente dar aula sobre o livro, não era. Desde quando surgiu o Clube do Ler, a nossa intenção sempre foi, né? Até com os demais que entraram comigo lá atrás, né? Sempre foi de uma partilha mesmo, aquela sensação da gente estar sentado em volta da fogueira, onde a gente lê alguma coisa muito interessante, está compartilhando um com o outro as impressões que a gente teve, né, o que foi falado e como a gente pode, sei lá, usar disso para a nossa vida, né? Enfim. Então a ideia ela é mais ou menos por aí, tá? Então, eu acho que como hoje aqui, o iPhone 2 é a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Fica tranquila, não precisa, né, pedir perdão, não. É tudo realmente um convite a um novo e também, né, a se adaptar. Então, fiquem em paz. Mas essas trocas podem ser feitas que nem a Adri fez aqui no Zoom. Ou se vocês quiserem abrir o microfone, a câmera também para a gente ver vocês também, né? Vai ser bom, lógico. É sempre bom estar olhando a carinha das pessoas. Uns tempos atrás, até não lembro exatamente qual foi o evento, aí a pessoa veio falar um oi para mim, assim, tipo, e eu falei, meu Deus, né? Quem que é? Ela, não, já fiz um dia um curso com você na pandemia e tal. Aí eu falei, nossa, mas você abriu a câmera? Porque tanta gente que vai passando, a gente não sabe, né? E ela falou assim, não, às vezes eu até abria. Então, assim, às vezes, para até a gente criar uma conexão, né, é interessante. Mas fiquem à vontade. E lembrar, assim, gente, estamos em casa, né? Então, não precisa fazer produção, nada, né? Fiquem bem à vontade. Acho que esse é o grande ponto aqui desses encontros, é que vocês se mantenham numa sensação de estarem aí, né, com os amigos, sentando, né, e conversando na cozinha, então uma coisa bem tranquila. Bom, dito tudo isso, dei um tempinho para ver se o pessoal entrava, então vamos ver como que vai ser, né, aí nos próximos encontros, para ver se a gente mantém as quintas, né? Mas vamos lá. Então a gente vai falar desse livro, do Poder da Presença. E aí eu queria saber, o pessoal que está aqui, né? Então, a Adri, eu sei que, né, tá com dificuldade aí, né, no Zoom. Eu vi que tem a Lu aqui, a Laura também, claro, a Vivi, também o Michel. Acho que a Adri caiu, mas tudo bem, acho que ela vai voltar logo mais. E aí eu queria saber do pessoal que está aqui, se vocês conseguiram ler esses 2 capítulos ou se foi demais, né? 2 capítulos para um primeiro encontro, tá? Então fiquem à vontade. Alguém gostaria de falar? Adri? Eu não sei se Oi. você. Bom, não sei se vocês estão me escutando. Tô sim. Acho Eu que não está estou numa escutando. luta aqui para tentar mostrar a câmera, abrir a câmera, mas não consigo. Um Fique dia eu em paz. chego lá. Mas tudo para mim é muito novo. Eu cheguei a vocês pela Viviane, porque eu levei a minha filha. Eu não sei se ela vai lembrar, nós estávamos todos de máscara, mas a Viviane foi muito importante para minha filha, a Sofia. E ela foi uma sessão só que ela teve no consultório, porque ela ia fazer vestibular de medicina, ela estava muito ansiosa, muito ali, mas só aquele dia foi muito bacana para ela. E a gente não pôde dar continuidade, mas eu agradeço muito, sou muito grata. E acabei que eu sigo ela no Instagram, cheguei a Ana, cheguei a outro grupo que vocês formaram, e foi muito bom. E vou fazer o Mindful agora, se Deus quiser, né, Ana? Ah, que bom, Dri. Vamos sim. Se Deus quiser. Vai sim, vai dar certo. Não, já tá dando E é certo, uma Dri. Vamos evolução, pensar. né? Tudo é uma Sim, evolução, é um processo, né? um E processo.
E Eu assim, eu acho, agradeço muito. a gente que agradece, Adri. Eu acho que aqui também é um processo, né? Às vezes as pessoas não podem fazer um programa de mindfulness ou investir de alguma maneira no autoconhecimento com, né, a terapia, né? Então a Vivi aí, né, fica já a indicação para as pessoas aí de uma excelente psicóloga. E, bom, tem o relato da Adri, né? Enfim. Então, Muito eu acho que. boa. Ah, não, a Vivi é maravilhosa. Foi escolhida a dedo aqui. Que E, bom te ver aqui, apesar de não conseguir te ver, Não estou mas a gente, né, conseguindo, mas se Deus quiser, eu consigo. Mas eu estou com medo de sair para apagar tudo. vai clicando, olha, tem uma Mas eu estou câmerazinha, tentando. vai olha, clicando aí, Dri, tem aqui embaixo. você tá pelo celular, né? Tô. Eu acho, é que eu não entro pelo celular, mas eu acho que tem alguma parte aí que tem os três pontinhos, e se você apertar lá, Pois é, deve ter lá. Não, mas se não der também, fica em paz, Dri. estou tentando, gente. Eu vou tentar. Até o final eu chego. Até o final. Tá É tudo isso aí. certo. É. Fica tranquila. É. Mas, bom, como eu perguntei, né? Eu sei que a Adri até comentou comigo, eu vi uma mensagem dela, né? Que ela falou que parece que conseguiu ler. No grupo, até mesmo, eu acho que é a Raquel, né? Que mandou a mensagem, falando assim: será que não seria melhor um capítulo? E quando eu dividi, eu fui mais ou menos pela média que o pessoal falou nas enquetes que eu coloquei, da quantidade de páginas que uma pessoa, né? Que ela conseguiria ler em um mês. Por isso que eu acabei juntando 2 capítulos. Mas, de fato, quando a gente lê, né, os capítulos, a gente vê que tem uma riqueza de informação, né? Esse livro, a Amy Cuddy, não sei nem se é assim que fala o nome dela, ela traz uma riqueza de informações, de estudos, né? Então, claro que a gente não vai esmiuçar tudo, acho que o mais importante é trazer as ideias centrais, né, do livro. Então, assim, se alguém não conseguiu ler, só sinaliza pra gente, tá? Até para a gente poder criar, né, esse diálogo aqui. E a Laura, eu infelizmente não consegui ler, estou com o PDF do livro aqui. Não, fica tranquila, Laura. Eu acho que acaba, né, sendo interessante para mesmo para quem não leu, entender um pouco, né, né, da intenção do livro, desses capítulos iniciais. E quem sabe aí, né, fechando o encontro hoje, você já não queira aí, né, mergulhar nessa leitura. Dri, você falou que conseguiu ler, né? Pois é, eu tenho que Consegui. confessar, né, gente? Eu tenho que confessar que eu demorei para ler, porque eu não gosto de ler em PDF, aí eu comprei o livro pela internet, demorou para caramba o livro, e aí ele chegou faz uma semana. E aí depois eu leio, eu fui ler quando? Hoje. E aí, para minha surpresa, eu não queria parar, porque e foi como você falou, Ana. O primeiro capítulo, ele é rico. Já botei, assim, vários, já marquei ele, e eu estava no consultório, né, quando eu estava lendo, e corri para casa agora. E eu fiquei com algumas coisas assim, sabe? Mesmo no primeiro capítulo, eu fiquei, caramba. Aí vem julgamento, né? Claro, né? Vem as críticas, caramba, será que eu vou chegar um dia nessa plenitude aí, né? Dessa presença? Então, muito legal, muito legal. E é aquilo que você falou, né, Vivi? Por exemplo, eu já tinha lido já fazia um tempo. Falei, não, preciso reler. Então, essa semana eu falei, deixa eu voltar a ler para lembrar de alguns conceitos e tal. E aí você começa a ler e realmente vai te prendendo, né? Porque no final das contas é sobre nós, né? Então, não tem como, né? Exatamente. E aí, bom, acho que a Judite entrou aqui também, seja bem-vinda. A ideia é a gente tentar, então, dialogar para quem leu. Até, Dri, você conseguiu ler também, né, Dri? Eu consegui, mas eu vou ser muito honesta. Para mim é uma leitura ainda bem difícil. Não é fácil. A minha cabeça deu um nó. Teve uma hora ali que não foi fácil, né? Porque você tem que trabalhar ali o conceito de presença, e isso é bem difícil, né? Às vezes você aceitar certas coisas, é, não é fácil. Então, E assim, a não minha Não, é opinião mesmo, não e é. não é. Aí você para, você fica um pouco com raiva, aí não vou mais continuar lendo isso, não. Chega, não quero mais. Vou pensar. talvez, Você... Dri, porque conceituar a presença é difícil, obviamente, conceituar algo que tem que vir da experiência, né? Presença, enfim,
se a gente não experienciar isso de fato, parece que fica um pouco distante, apesar de, né, a gente ter colocado no grupo um dia assim, o que que é presença para vocês? E eu sei que algumas pessoas já conhecem sobre mindfulness e parece o óbvio, né? Presença, é a gente aqui. Mas aqui mesmo, né? Como que tá, né? Esse ser tá 100%, né, presente aqui? Ou será que só tá o corpo físico e a mente, né, possa estar divagando, já pensando coisas? Ou enquanto a gente está falando, né, tentando supor ou imaginar o que será que tem nesse livro? Enfim, então, trazer esse convite, né, para estarmos de fato neste aqui agora e trazer a intenção, né, para esse encontro, né? Então, por que que a gente está reunido aqui, né? Então, acho que antes da gente falar um pouquinho do livro, até para quem não tem contato com mindfulness, eu sei que a Adri ainda é algo, né, novo e ela vai fazer o programa agora. Eu não sei se as demais pessoas que estão aqui já fizeram ou tiveram contato com mindfulness, né? Então, esse livro fala do poder da presença e mindfulness é sobre presença, né? Então, esse estar mais presente envolve algumas qualidades, né? Algumas atitudes, né? E, claro, né? É importante reforçar que em mindfulness a gente precisa trazer uma intenção, né? Essa intenção ela precisa estar clara para a gente. Então, por exemplo, trazer uma intenção, né, de estar presente nesse encontro e, de fato, né, estar aqui nessa troca, já nos ajuda a conectar, a ficar mais, né, neste momento, a escutar, né, isso é um ponto que a gente traz muito da escuta, né, em mindfulness, então, eu acho que são elementos que a gente tem que reforçar nos encontros, para quem ainda não tem esse contato com a prática, ou tenha, né, ainda, né, pouca informação a respeito. Ai, que bom ver a Magda aqui, seja bem-vinda. Quanto tempo, Magda? Obrigada, boa noite. Desculpe o atraso. Boa noite. Imagina desculpa, fico feliz de tê-la aqui. Magda é uma querida. Faz tempo que eu também não Eu estou nos também. encontros. Saudades, Magda. Faz tempo que eu não estou nos encontros do Marcelo, não está casando as agendas, mas feliz de tê-la aqui. A Magda também já tem uma jornada aí bem, né, longa com os programas, né, com os encontros de mindfulness, enfim, então muito bom te ver aqui. Então, Magda, a gente estava se apresentando, a Vivi já deu, né, um oizinho, né, vai fazer parte aqui desses encontros, ajudando a mediar, facilitar, mas eu estava explicando aqui que, na verdade, não é, a gente não está numa posição de dar aula, nada disso, é uma troca mesmo, né? Esse sentar em volta da fogueira e a gente partilhar né, das riquezas, né, da leitura, e deste livro, né, que foi uma sugestão de alguém do grupo, não me recordo de quem foi, e eu achei bem interessante porque eu não tinha lido esse livro ainda, e eu estava falando um pouquinho, né, do que é essa presença, do que é mindfulness, até eu acho que é interessante para quem não leu, ou de repente é um primeiro contato, tentar trazer na sua ideia o que é, né, presença, né? Acho que é o primeiro convite que a autora traz, né, desse conceito, e eu acho que, como eu falei, né, estava falando agora, é difícil se conceituar algo que é do campo do sentir, né? Então, né, como que a gente pode falar sobre presença? E aqui ela traz muito essa questão da linguagem corporal, né, como uma forma, né, de estarmos mais presentes. Magda, você conseguiu ler o livro? Os primeiros capítulos? Sim, sim, tô no celular porque eu estou com ele aberto aqui no notebook. Eu acho que eu consegui o que seria aqui no PDF até página 40. Mas é Até mais ou página... menos isso mesmo. Na verdade, assim, até eu estava comentando, porque os dois capítulos vai até a página 59. Mas eu acho que vai ser difícil a gente contemplar e falar tudo hoje, até por conta, né, de algumas pessoas não terem lido e ter muita coisa, né, para falar. Mas, É. enfim. O que eu achei interessante foi que eu fiquei aqui no escritório e eu acho que eu vi até 35. Eu digo, não, eu vou me dedicar. Quando você mudou a data, né? Eu vou me dedicar e eu vou participar. E eu comecei a ler e ele tem boa leitura, né? Porque é uma narrativa muito fluida dela, né? Um português fácil de compreensão. E assim, como você disse, conteúdo que já é próximo, né? Da gente, de uma realidade mais próxima. Aí eu parei e tal, porque deu a hora, fui para casa. Como se tratou da Semana Santa, eu disse assim: eu quero ler um livro religioso.
sabe? Eu estou em casa, fiquei em casa, não fiz passeio, fiquei. Aí eu peguei um livro de um padre alemão, Anselmo Grum, que ele tem vários livros, livros fininhos. Menina, o livro era Falar e Silenciar. E eu, um instante, li também, rapidamente. Ele fala do filósofo Bauman, ele fala de Virginia Satir, e ele fala dessa presença, que os religiosos, eles exercitam, eles estudam muito para estar presente nos ritos, né, da religião, para ele estar em meio à comunidade, né, para ele atender bem, estar disponível. E ele falou demais dessa presença atenta, apontou trechos do Evangelho que também, né, os discípulos tanto mostrou a figura do Cristo nesse estado de presença, como que pedia essa presença e tinha a facilidade de falar. Eu disse, menina, eu estou lendo o mesmo assunto em duas obras diferentes. Essa aqui, psicóloga americana lá, que teve a situação. Eu fiquei impressionada. Ai, para você ver que essas coincidências não são bem coincidências. É, né? Você vai vendo que, na verdade, é um assunto que, é que eu falo, é o óbvio que a gente precisa falar, porque no final das contas, nos dias de hoje, está sendo bem difícil praticar essa presença, né? Então é importante sempre te resgatar essa ideia e fazer com que isso seja algo, né, mais praticável e a gente possa viver uma vida com mais sentido, né? Enfim, mas então vamos começar a falar um pouco desse livro. E eu acho que é legal contar um pouco até. Eu cheguei até a fazer um vídeo, coloquei lá no Instagram que a gente criou, para contar um pouco da história, né, da autora. E é muito interessante que isso veio de uma tragédia, né, da vida dela, que eu achei super. É muito bom. Eu gosto de saber, né, de onde que veio a história, então, né, como, né, ela veio cair nesse mundo. Então foi um processo muito de superação, né? Então, você vê, foi um acidente de carro que ela teve, colocou ela numa condição que, né, a limitaria para uma série de coisas e ela vai quebrando, né, essas, enfim, situações que foram, né, apresentadas a ela. E aí ela vai pesquisar mais sobre o assunto. E aí eu acho que esse início do livro, né, onde ela traz um pouco, né, desse caminhar, acho que também já vai encorajando a gente a entender que nesse caminho que ela, né, percorreu, aqui até no começo do livro fala sobre aumentar essa questão da autoconfiança, a gente começar a olhar para a gente também, né? Em quantas situações talvez a gente tenha lido no começo do livro para quem leu, a gente não se viu nelas, né? Eu mesma, na hora que ela relatava ali, falei quantas vezes essa questão, até mesmo quando a gente for falar um pouco do eu autêntico, eu me percebi às vezes assim com receio ou de repente, né, do julgamento do outro, da exposição e não deixar e não ser, né, a Ana, né? Então assim, eu acho que o que ela traz assim é de encorajar mesmo e entender, né, o que faz com que essa comunicação corporal, né, que a gente, né, faz ao mesmo tempo que a gente está falando, está dizendo, né, está em sintonia, né? Então, esses são uns aspectos que eu achei interessante da leitura. Então, assim, eu vou trazer aqui, como a gente está com um grupo até que, né, um número, né, razoável, eu pensei que, né, na quinta-feira ia ser um pouco mais, mas eu estava até falando isso, Magda, que de domingo tinha um grupo também que era, né, legal, aí o pessoal pediu para mudar na semana, então a gente vai sentir isso também, né, se mantém na quinta ou vai para domingo, e a gente separava em grupinhos, né, então esses grupinhos se conversavam por meia hora, até para ter interação entre vocês, mesmo quem não tinha lido, a ideia era realmente fazer, tipo, né, um networking também, e depois a gente se voltava para o grupão, né? Mas como o grupo está pequeno, então a gente vai fazer entre a gente mesmo. E aí, como eu falei, né? Quem quiser pode escrever no chat, caso não se sinta bem, né? Falando no microfone ou abrindo a câmera. Então, assim, eu joguei meio que né? Um bem resuminho. Mas alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém falou. Era você, Adri? Não. Não, eu Não, acho que não. Ah, então beleza. Então, assim, o que vocês gostariam de falar, né? Fiquem, né, à vontade, ou não querem falar nada, vão me deixar falando sozinha. O que vocês gostariam de começar aqui em relação a essa leitura? gente, eu acho que eu consegui. Olha, Adri, Estou agora me... sim! Muito Ai, bom! ai, consegui!
tanto apertei que consegui. Aí, tá vendo? É isso aí, Mandei é o isso aí. WhatsApp para todos os filhos. Muito bom, Andri, muito bom ver sua carinha. Bom, obrigada, gente. Imagina, Adri, é isso aí. Vai fazer superação que nem a autora. A gente vai se superando a cada encontro aí. Operação, com certeza. Mas vamos lá, a gente pode talvez começar com a ideia mesmo de presença, assim, né? O que vocês sentiram, assim, nesse começo da leitura, onde ela já provoca, né, essa reflexão? Alguém se arrisca? Até porque não existe, né, um certo, um errado aqui, gente. Como eu falei, né, uma troca. Inicial que ela faz, né, do acidente e que ela é socorrida e que está ali sujeita a esse atendimento médico, a esse tratamento, né, que você até coloca aí, né? E aí ela diz assim: a presença advém de acreditar e confiar em si, porque os médicos dizem, eles dizem, né, que nem eles sabem o que será o tratamento, por quanto tempo. Então, ela ali, inerte, parada, ela ficou sem algo palpável, concreto, né? De controle. Ela não tinha isso. Então, ela tinha que se entregar, né? Fazer aquela presença ali, naquele tratamento. Ela teria que se juntar ao que fosse cirurgia, remédio, fisioterapia, não sei o quê, para fazer o resultado acontecer. Porque, como eles disseram, a gente não sabe, né? Eu achei Sim. super interessante nesse aspecto, que até então eu sempre ouvia as narrativas, ainda mais sendo advogada, as narrativas dos acidentes, mas esse detalhe, esse lugar onde ela me colocou fazendo a leitura, né, dessa impotência, até impotência do profissional, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu achei Eu, interessantíssimo. eu acho que você frisou aí na frase que ela trouxe do confiar, né, Magda? Foi. Está aqui na página 9. A presença vem de acreditar e confiar em seus sentimentos, seus valores e habilidades reais e genuínas. Você vê que já traz alguns elementos bem interessantes aí. E aí, as que não leram, né? Então, como a gente trouxe, né? Ela sofreu um acidente, né? Que no olhar, né, dos médicos na época, ela ficaria com algumas sequelas que a limitariam muito, né? Ela, na época, salvo engano, se eu estiver errada, uma das meninas me corrijam que leram, ela estava para fazer a faculdade de medicina. Ela demorou até mais tempo para fazer a faculdade, porque de fato ela teve, né, inicialmente, né, dificuldade, mas ela foi se superando, né, e foi, acho que quebrando, né, como posso dizer, essa situação que foi, né, colocada para ela com o acidente, e mostrando, né, também que essa questão da confiança, né, que a Magda trouxe agora há pouco, também está no, né, confiar na vida, né, eu acho que essa fé, né, esse instinto que faz com que a gente acredite, não, as coisas vão dar certo, acho que isso daí também mostra um pouco, né, do que ela quer trazer nesses primeiros capítulos. Então, ela vai trazer alguns elementos que aí eu quero ver se as meninas pegaram, né, dessa comunicação que a gente pode trazer e que traz características nossas que façam com que as pessoas vejam assim, não, o que essa pessoa está trazendo é condizente, né, com o que ela expressa, com o que ela comunica com o corpo, enfim, então acho que a gente pode meio que começar por aí. Então, se alguém quiser trazer mais alguma impressão desse início, diga, Vivi, quer falar? Vou falar. Algo que me chamou a atenção, que ela destaca, né, que a grande maioria, né, dos escritores, primeiro eles escrevem, né, o livro e depois vivem as experiências, e ela não, né? Ela primeiro viveu muitas experiências, principalmente da resistência, né, de próprio prognóstico, das dificuldades que ela teve, né, de cognição, de pensamento, tanto que ela se formou 4 anos depois dos seus colegas ali, até da época do acidente. Teve realmente aí uma força que é invejável, né, vamos aí olhar para isso, mas isso me chamou a atenção, né,
Então, o que ela escreve, o que ela relata, é baseada na experiência vivida dela, não só de pesquisas, porque a grande maioria, né, de acadêmicos e de pesquisas tem uma função de quê? Dos experimentos, né, segunda pesquisa, ela não, ela fala dela, das experiências, e do quanto isso, eu acho que é um divisor de águas, né, de você falar, é a mesma coisa, você falar de mindfulness e viver o mindfulness. E sabemos que muitas pessoas falam de mindfulness e não vivem, né, no mindfulness. E eu achei isso bem bacana. E esse é o ponto, né, Vivi? Eu acho que o fato dela ter passado por isso também a motivou a estudar Sim, mais sobre, né? Ela até traz um outro relato, além dessa questão do acidente, e ela até falou que no começo os colegas, da faculdade sentiram que ela realmente ficou diferente, porque disseram mesmo, né, que ela, né, apresentaria, né, comportamentos que, né, talvez trariam uma desconexão, mas com esse processo de superação dela, outras situações foram acontecendo, além dessa, que já foi, né, bastante para ela, né, perseverar, enfim, e mudar essa realidade, como também quando ela traz a situação que eu acho que isso é comum lá nos Estados, eu acho que é nos Estados Unidos, né? Que ela deve morar, eu acho que é por esses lados de lá. E ela traz essa questão de quando as pessoas se formam e elas vão para locais interagir, né, com profissionais que já estão, né, no mercado e que são pessoas, né, de gabarito, enfim. Então ela traz uma situação onde ela tinha lá, sei lá quantos segundos, acho que era 90 segundos, né, dentro do elevador, e ela estava com três, acho que psicólogos, né, enfim, de grande nome e tal, e eles são preparados, né, durante a faculdade para fazer. Preparados não é? Eles se preparam para, em pouco tempo, falar de si, dos seus projetos, para conseguir, né, cativar essas pessoas e elas puxarem, né, pro seu trabalho, enfim. E ela mostra uma situação que ela estava nesse elevador e ela ficou muito nervosa. Então, assim, ela Foi tinha uma domínio. oportunidade, né? Ela nem acreditou que ela estava tendo aquela oportunidade de entrar no Sim, elevador com os três caras tops da galáxia, aqueles três ali que iam fazer uma avaliação. E ela falou: eu tenho aqui alguns minutos para a minha presença aqui valer. E deu tudo errado. e é justamente isso, Dri, porque na hora que ela percebeu, né, tô com três, né, bambambãs aqui, então já É, vem aquele medo, aquele receio do julgamento, será que eu vou fazer, né, de forma correta? Será que eu vou conseguir fazer com que eles gostem, né, do que eu vou falar? Se eu vou conseguir atingir, né, o meu objetivo de conquistá-los, enfim. Então, o fato dela criar como posso dizer, esse momento né, acho que questionamentos, foi aumentando, né, o nervosismo, a ansiedade, e tirou ela da presença, né? Então, várias vezes ela falava assim, aí eu começava, eu voltava, aí eles perceberam que eu estava nervosa, enfim. Aí dois saíram sem falar, né, depois que chegou o elevador no lugar, e um chegou, e eu não lembro muito bem a fala, mas ele fala assim: eu nunca vi uma pessoa em tão pouco tempo afundar uma tese inteira, podendo ter ali aquele momento ali, a presença, ela podia ter ali, ela ter conseguido tudo e ela se afundou. Ela botou ela, e ela até comenta depois que ela não só afundou anos de pesquisa, de trabalho, de estudo, que foi uma tese de doutorado, além do orientador dela também ter por água abaixo. Então foi uma frustração, foi extremamente frustrante porque ela não conseguiu recuperar, né? Porque justamente ali naquele momento ela estava com os três Foi. Ele seriam os diz avaliadores dela e ela fundou. Os 4 anos de estudo, a tese, o orientador, foi tudo por água abaixo, por ela não ter tido presença, né? E ali que ela começa ali foi ali, aí que começa a gente entender o que é o significado de estar presente ali. Ela tinha que estar totalmente voltada ali desde uma entonação de voz até ela ter vou pensar o que eu vou falar nesses segundos de elevador. Ela ali, ela saiu, ela parecia que estava em outro planeta. Não sei se eu entendi errado, gente. sim, não, isso mesmo. ele diz assim, essa foi a pior venda de elevador que eu já ouvi. Isso,
Isso, isso. Fecharam, o elevador desceu. Então caiu a ficha. O que eu tinha feito? Não consegui dizer ao menos uma frase inteligente sobre o Isso. tema que estudando havia mais de 4 anos. Fora do elevador, meu discurso de vendas ensaiado começou a retornar à lembrança, transpondo uma brisa difusa, retomando de força reconhecível. Ali estava ele, e eu tive vontade de subir de novo, ir atrás dos professores e pedir uma segunda chance. Em vez disso, passei os 3 dias seguintes em conferência, voltando mentalmente àquele momento, remoendo as várias. E ela não teve a segunda chance, ela frisa bem isso. Então, e aí começa, eu acho que toda a narrativa do livro, né? E é O que legal esse ponto que a Magda pensa? trouxe, porque ela ainda ficou depois remoendo isso. Remoendo. Exato, e também Né? só o fato de remoer, né, já vai tirando ela da presença novamente. Ela vai voltando para esse passado e, de alguma forma, né, isso foi trazendo um sofrimento para ela, né? Então, aí a gente até abraça o mindfulness aqui, o quanto, né, as experiências podem fazer com que a gente faça esse processo aí de, né, de voltar e reviver essa história, mas ao mesmo tempo pode ter sido, né, um motivador para ela falar assim, não, preciso entender mais sobre essa questão do comportamento, né, de ficar mais presente e isso daí poder contribuir para que situações como essa que eu passei e tirar uma grande oportunidade não aconteçam mais, né? Então, ela traz esses desfechos aí no livro. Então, Drina, você falou no começo que não tinha, né, pegado muito o livro, mas pegou sim, ó. Tá, daí falei. Isso mesmo. Mas vamos lá, então a gente vai seguindo aqui e, bom, isso aí foi um pouco, até para, né, quem não leu, para entender, né, o que aconteceu com a Amy e, de repente, né, ela começar a pesquisar e ir para o acadêmico, como a Vivi falou. Então, a experiência dela pessoal é que trouxe, né, esse caminhar, que eu acho que, na verdade, muita gente é bem isso, né? Acho que as profissões, a gente vai um pouco né, das nossas experiências e de uma busca, né? Então, vamos lá, meninas. O que mais que vocês leram de interessante, que querem trazer aqui? Ninguém? Como eu falei, qualquer coisa também. Olha, não sei vocês, né? Eu sou uma pessoa que eu pego o livro e eu risco ele inteiro, né? Mas a gente pode, talvez, pensar agora um pouco mais adiante. Vamos ver aqui, que eu vi... Aqui até eu tirei uma foto e mandei no grupo, acho que foi dessa página, né, que eu coloquei. Que ela traz até uma referência de um filósofo também mais atual, que é o Alan Watts. Eu vou até trazer aqui, o livro chama A Sabedoria da Insegurança. Eu não sei se a gente já leu esse livro no Clube do Ler, mas eu já li esse livro e eu achei muito interessante alguns pontos que ela, né, trouxe dele, que traz muito esse aspecto da presença, né? Que ele fala assim: para entender a música, você precisa escutá-la. Mas à medida que começa a pensar, estou ouvindo essa música, você não está ouvindo de fato. Quando está numa entrevista de emprego, pensando, estou numa entrevista de emprego, você não consegue compreendê-la, envolver-se plenamente com o entrevistador, nem apresentar o eu que gostaria de mostrar. Seu eu mais real, brilhante, arrojado e relaxado. Aí aqui ela segue falando assim, Watts descreveu a expectativa ansiosa desses momentos como a busca de um fantasma que vive recuando, e quanto mais rápido você o persegue, mais rápido ele dispara na frente. Esses instantes se transformam em assombrações, e nós o dotamos de poder de nos assombrar, antes, durante e depois. Então, eu achei bem rico isso que ela, né, traz do Watts, e aí eu queria saber, né, conforme eu li esse trecho, o que veio para vocês, assim? Que aí vai, né, voltando ao conceito dessa presença que ela, né, trouxe para a gente nesse primeiro capítulo. Alguém? Todas quietas, mudas. A Cris quer falar alguma coisa? Fique à vontade, tá, gente? Quem está com o microfone desligado, se quiser ligar também. Porque ela traz essa fala do Alan, considerando que ela tinha se pego naquela outra situação da escada, né? Do sofrimento, que você fica no sofrimento. Então, ela conseguiu fazer essa transposição
para chegar nesse outro lado, vamos chamar assim, dizer, quando ele diz isso, que quanto mais você ficar, você vai ficar ali. É o ruminar, né? É o apegar, é o estado de sofrimento, porque sem tanta memória vívida do fato em si, como o corpo, como o regurgitar dessas palavras de dor, né? De sofrimento, fica tudo preso no ruim. E ele já mostra uma outra metáfora, uma outra posição, que é justamente para você transformar essas assombrações e você enfrentar com confiança e entusiasmo, em vez de dúvida e temor. Então, eu achei assim que foi um contraponto, né? Você sai, nenhum fantasma a ser caçado, nenhuma sagacidade aos pés da escadaria. Então, assim, eu achei super interessante porque ela já mostra uma forma de ser que às vezes a gente, até mesmo certos autores, quando a gente está estudando, lendo, a gente, pô, é isso mesmo. E quando a gente vai lendo, a riqueza de ler vários autores, várias obras, participar de encontros, discutir, falar, porque o outro vem dizer, pera lá, você está aí parado nessa escada desse homem do século passado, mas hoje é essa coisa que é a fala dela lá do começo, né? Da gente ter essa confiança. Sim, E é isso isso a que eu ia gente... falar. E Pode falar, Magda. enfrentamento é muito tempo presente, né? Enfrentamento é muito puxar para presente. Você enfrentar, de estar firme, em pé, de prontidão, né? É na tal tanto na fala como na postura em si mesma, né? Sim, e você trouxe, é isso que eu ia falar, você acabou trazendo isso do que ela trouxe no começo, né, do acidente, né, dessa confiança, desse entusiasmo, né, dessa fé de, tipo, né, as coisas vão dar certo, e que eu acho da riqueza do Alan Watts, até quando você, né, se vocês um dia tiverem a oportunidade de ler, né, as obras dele, ele é até meio duro, né, ele dá meio que com os dois pés no peito, assim, sobre a questão, né, da forma como a gente vive, e é o que ele fala, não é você, para entender a música, ele fala, né? Você precisa escutá-la, mas a partir do momento que você está pensando sobre como eu estou ouvindo essa música, pronto, você já saiu, né, desse estado de presença, né? Você já não é aquela, né, aquele estar com a música, o sentir, o saborear aquela música. Até tem trechos aqui que ela traz, que está mais ao final, né, quando ela fala do eu autêntico, quando fala sobre, né, os artistas, né? Porque quando você está num lugar que você vê uma pessoa cantando, dançando, enfim, alguma expressão de arte, é como se aquela pessoa e a arte fossem uma coisa só, né? Então a entrega ela é tão assim de presença, né, de sintonia, que você nem consegue separar, né? Você se sente junto naquilo, né? Então acho que vale a pena trazer isso. E aí a gente pode, né, seguir, né, já que a gente está mais ou menos nessa página 21 aqui, né, que eu falei e a Magda também trouxe, esses elementos da presença, a gente pode meio que, né, colocar aqui, né, entre esses que a gente falou. Então, a confiança, né, que a Magda trouxe, esse entusiasmo, né, até ela coloca aqui um entusiasmo apaixonado. Também coloca aqui também esse nível de bem-estar também que ela frisou. E tem um outro ponto aqui também que eu achei interessante. Deixa eu ver se... Ah, tá aqui. Aqui ela fala sobre essa, volta, né, a falar do entusiasmo, ela traz muito essa parte do entusiasmo, da autoconfiança, né, e também ela fala sobre, que a Magda falou agora há pouco, né, desse estado mais que a gente se sente mais Mas corajoso e eu não confiante. sei. Oi? Não, desculpa, Aninha, perdão. Ah, imagina, Dri. Dri, qualquer coisa, se você precisar falar com alguém aí, tem como você fechar o microfone. Você quer que eu feche para Pois é, estou você? tentando. Deixa eu fechar aqui, peraí. Você Vamos lá. consegue fechar o meu? Consigo sim. Aí qualquer coisa você Ah, pode é abrir, ótimo. tá? Tá. Eu acho que eu consigo fechar. Peraí. Calma lá. A gente faz um tempo que eu não estou mexendo aqui no Zoom e ele mudou um Meu Deus pouco. do céu. Eu queria fazer com o meu computador. Mas dá para fazer, tá, Adri? Tem a opção de pelo navegador, tá? Aquele link que eu mandei, você consegue abrir pelo computador, Pois tá? é. Mas eu vou. Aí eu achei mais rápido pelo celular, mas não está dando certo, não. Não, mas fica tranquila. Eu vou desativar o microfone e qualquer coisa você Tá, abre ele, tá, tá bom? obrigada.
Imagina, fechei aqui. Então, beleza. Então, assim, gente, quem quiser falar, é só abrir o microfone. Vivi, você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Não. Bom, eu estava falando sobre essa questão no início, que ela fala muito sobre esses elementos, né? E aqui, deixa eu ver. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Tô trazendo alguns pontos que eu rabisquei aqui no livro. Eu rabisco muita coisa aqui no livro, porque conforme eu vou lendo e vou achando interessante, eu vou, né, destacando. Bom, e aí, bom, ela traz essas, né, qualidades, né? Enfim, né? O entusiasmo, paixão, a confiança. Alguém quer falar alguma coisa sobre esses pontos? Não? Quietinhas? Então tá bom, então a gente vai seguindo. Bom, e aí, alguém quer falar? Não? Vivi, você ia falar alguma coisa? Não. Não, não. Não? Ah, não, porque está aberto aqui o microfone, eu fico imaginando se ele ia falar alguma coisa. E aí, acho que a gente pode trazer um pouco, porque no começo ela traz, eu acho que esses aspectos vai, né, de alguma forma repetindo eles, e depois, deixa eu ver a página que eu marquei aqui, só trazer aqui uma parte que ela fala sobre essa comunicação que é mais convincente e genuína. Não sei se vocês chegaram nessa parte, onde ela Qual é fala a página? que. Oi? Qual a página? Então, mais ou menos lá pela página 30, ela começa a falar sobre a forma como as pessoas se comunicam, como isso Ah, tá. pode, né, talvez não trazer de fato essa presença. Então, a linguagem está de um jeito, mas a expressão corporal, a linguagem corporal estaria de outro. Não sei se Sim. vocês chegaram a ler essa parte. Então, aqui, mais ou menos na página 30, ela fala isso. Eu não sei se vocês querem falar algum outro ponto que estava antes dessa página, né? Mas ela Eu fala quero. que. Pode falar, Vivi. Então, você pulou para 30, e eu marquei aqui, que eu acho interessante, porque, claro, ela fala muito da motivação, da empolgação, né? E, ao mesmo tempo, ela fala dos medos. E aí eu até sublinhei aqui, né? Quando o medo nos domina. E aí ela fala da reação, né? De luta e fuga. Porque aí ela entra no campo das emoções, né? Tanto que ela começa a falar dos escritores, e aí, falando, né, de quando o medo é acionado, até no próprio elevador, pegando esse recorte, o que que foi acionado ali? O sistema dela ali de luta e fuga ou paralisia. Porque o Uhum. nosso sistema de defesa ali, ou ele vai fazer com que a gente saia correndo, cristalize, ou em frente, mas não quer dizer, tanto que no caso dela, ela enfrentou, não tinha outra opção, não tinha como sair do elevador, só que ficou né, desordenado, ela não conseguiu organizar. E aí entra a emoção, porque nós não podemos, né, dar voz para a emoção em tomada de decisão. Não somos, até é estranho, né, quando falamos que nós não somos as nossas emoções, mas na verdade não podemos ser guiados somente pelas emoções. Então, eu posso sentir medo, eu posso me sentir. E aí ela usa exemplos, né, em apresentações. Então, você pode se sentir super ansiosa para uma apresentação, todo o teu sistema ali simpático, que vai ser ativado, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, tudo coração acelerado, boca seca, mas você enfrenta o medo. E aí ela fala desse enfrentamento, que mesmo com medo, mesmo ansiosa, e aí pegando o recorte lá atrás, né? Finja que você está plena, né? Finge até que dê certo, porque aí você começa a mostrar uma resposta oposta para o teu cérebro. E aí entramos até aí na questão de neurociências, né? Você mudando o teu comportamento, mudando teus pensamentos, fazendo aquilo que importa, independentemente de medo, raiva ou tristeza, enfim, né, com as nossas emoções, mas se você fizer aquilo que realmente importa, tem uma mudança aí neural, né? São novas sinapses aí sendo criadas, tanto que tratamento, né, para fobias específicas, ansiedade social é o quê? Mudança comportamental. Então, achei bem bacana esse recorte que ela fez, porque aí ela entra Uhum. nas emoções. É só isso.
Ah, que é muita coisa. Muito bom, Vivi. Obrigada. Deu uma baita Falo pra aula de caramba, né, inteligência. gente? Ó, falo pra caramba, hein? Dá um corte aí. Não, pode falar. A intenção é essa mesmo. Na verdade, o que Uhum. a gente quer mesmo é que a pessoa fale, senão vai ficar parecendo que é uma aula aqui. Laura, quer falar? Quero falar assim, porque só diante de tudo que vocês falaram, eu dei uma lida nas primeiras páginas aqui, né, rapidamente, e achei muito interessante essa parte que ela fala o seguinte, que a presença advém de acreditar e confiar em si, né, e nos demais sentimentos, valores e habilidades, né, nossas, né, isso que a Viviane estava falando, né, em relação aos sentimentos. E ela fala que isso é importante, porque se a gente não confiar, como os outros vão confiar? E aí me trouxe uma percepção que presença também é sobre posicionamento, né? A gente não consegue é, se posicionar se a gente não estiver presente, se a gente não mostrar a nossa presença. E essa presença vem muito mesmo disso, de você ter uma coragem para falar, você ter segurança para falar sobre o que você acredita, sobre o que você trabalha. Isso vem muito assim à tona, até assim, e conectei um pouco com a minha história, até porque a gente está nesse mundo virtual, né? Ali no Instagram, e se a gente não se posicionar, a gente fica cada vez, né? Fica assim, cadê a presença dessa pessoa? Então a presença também tem esse lado, né? Eu achei super interessante. Lógico, é o lado, né, de você estar conectada ali no momento, mas de se você se impor, se expor, também tem tudo isso. É, E ela fala, né? Se você não confiar em si, se você não tiver essa presença, né? Se não colocar sua presença no mundo, vamos dizer assim, quem vai te perceber? Quem vai confiar? Quem vai te ver? A presença nos permite crescer, né? Ela fala crescer para estar à altura, né, desses momentos para a gente alcançar satisfação e progredir na vida. Achei fantástica essa visão dela, né? Assim, seja onde você estiver, falando com uma pessoa, com milhares, uma palestra, ou ela mesma no elevador. Não cheguei ainda nessa parte, mas eu achei super interessante. Mas é isso, como é que a gente vai progredir, chegar onde a gente quer, crescer, se a gente não, né, mostrar a nossa presença, não colocar a nossa presença no mundo, né? Todo mundo, eu acredito, né, e né, sou muito é, religiosa a esse ponto de acreditar, ter uma crença muito maior, que Deus não fez a gente para ser, né, pouco. Ele fez cada um de nós para sermos mundo, para colocar nossa presença no mundo, porque todo mundo tem algo a mostrar, agregar valores, crenças, enfim, né, de dentro do contexto de cada um. Achei muito bacana. É. E aproveitando, eu vou fazer pegando esse gancho seu, o que eu achei interessante também, e você falando me fez refletir mais, quando ela fala, né, de aparecer mais, independentemente, né, do número, né, de uma plateia gigante ou um contato de falar com uma pessoa próxima. E aí me vem um questionamento também, e aí, mas ela de uma forma muito sutil, ela fala, né, mesmo sendo você, é você sendo autêntico com você. Porque Uhum. quando ela fala, né, confie em você, seja você. Quando ela introduziu, na hora, sabe, eu fiquei, gente, mas parece um personagem. Na hora eu pensei isso, o desenho, né, que eu fiz. Parece um personagem isso. Mas aí ela depois desdobrou. Mas sendo você, né, seguindo em direção aos teus valores, seguindo em direção àquilo que realmente importa, para onde você está indo, e sendo você na sua essência. E aí eu achei fantástico, porque é você, na verdade, inteiro, eu acho que é isso, né? Não é metade, não é um quarto, não é um terço, é você sendo você. E aí, para isso, entra, porque aí também me questionei, né? Tá, mas e aí? Como, né? E aí vem o autoconhecimento, cada vez se questiona mais, se observar mais, e aí entra toda a parte de mindfulness, que é um aprendizado diário para mim, né? Cada vez aprendo um pouco, e aí começa a fazer sentido, né? Porque no início eu achei que estranho, né? Finja, né? Quando ela usa também essa expressão, finja até conseguir, mas aí depois você vai desenhando e consegue entender.
Muito bom. Acho que é isso. E para a Laura que falou que não tinha lido, né? Já, nossa, mandou ver É que aqui. ela tá... Obrigada, Laura, pela essa partilha. Essas trocas são muito ricas, né? Porque você vê, a Vivi já, né, trouxe algumas considerações, eu também. Magda, pode falar. Eu estou aqui entre a página 30 e 31, quando ela falou aí de ser talvez impostora. Mas não, ela diz aqui, confiança verdadeira não equivale à fé cega numa ideia, né? Confiança genuína advém de um amor verdadeiro e leva ao comprometimento a longo prazo com o crescimento. Já a falsa confiança advém da paixão desesperada e leva a relacionamentos anômalos, decepção e frustração, né? Porque o que ela diz bem é que a gente precisa enxergar de maneira precisa, reconhecendo virtudes e fraquezas. É isso. Bom. Isso está na página qual, Magda? 31? No computador 30 e 31. Na página 30 tem um grifo em itálico no Ah, texto tá. dela. Eles não são agressivos e enérgicos demais. Tem esse parágrafo. Aí no seguinte, confiança verdadeira, ali, ó. Sim. Ah, Infelizmente, confiança costuma ser confundida com petulância, né? Aí fique claro, confiança verdadeira não equivale à fé cega de uma ideia. Uhum. Muito bom. Conseguiu no Eu acho que parágrafo? A literatura complexa. Você está no computador? Não, eu tô no livro, peguei ele tá aqui do lado. Ixi, o livro eu não sei o que equivale, não. É, não, é isso que eu tô vendo, acho que tá diferente aqui no livro. Eu não sei se quem tá com o livro achou, mas enfim, mas bom, você já colocou É também, diferente. então. O PDF, ele fica diferente do livro. É isso que eu É, tava vendo. Falei que- é no capítulo qual o aspecto da presença? Presença é confiança sem arrogância. Aí Hum, vai uma, duas, três, quatro. É 28. No livro é o físico é no 28? 28. Ah, então por isso. Falei, ué, Qual é o eu tô no... aspecto da presença, não é? Uhum, isso. Isso. Ah, agora achei. Presença e confiança sem arrogância. Eu Uhum. sublinhei também esse trecho. É, eu também Confiança. coloquei. É porque na sequência, né, do que ela falou no começo sobre Uhum. isso, e aí ela explicando isso. Muito bom, Magda. E você quer falar alguma coisa a respeito disso, Magda? Que te fez, Né? assim, de repente, foi um trecho que te chamou a atenção? Chama a atenção, o que acontece comigo numa leitura é o seguinte, eu leio, aí a coisa do grifar, às vezes reler, fico reverberando aquelas palavras, aí paro na cabeça um pouquinho, aí me questiono. Então, assim, me trazem verdades que eu experimento ou lembrando de algo que eu passei, né? Ou às vezes até uau, vem como uma ideia para solucionar alguma coisa que está por aqui pelo escritório a resolver, sabe? Então, assim, em termos de. Eu sinto muito no corpo, a sensação no corpo das palavras de autores, entendeu? Eu tenho reparado muito isso, que a leitura que eu tenho feito, assim, não tenho o que comentar. Acho que travou um pouquinho a Magda aqui. Palavras para isso tudo, né? Que o Maino, né, se promove, né? Quando a gente está ali. Porque quando ele entrou, essa técnica entrou na minha vida e aí passou a ser rotina, eu estou muito entusiasmada. Eu acho que foi 2020, foi na pandemia, isso é verdade. Tudo começou na pandemia. Então, assim, mudanças e mudanças de comportamento, eu saí dos estados repetitivos de dores, de posições de escadaria, né? De elevador. Puxa, por que você não falou isso naquela hora? Tinha muito uma coisa de autoflagelação, de remoer. Eu tinha isso demais, sabe? E eu estou desapegando disso tudo. Então, uma leitura como essa faz assim, uau, é isso mesmo. E é o que está acontecendo comigo. E eu tentando me reconstruir nisso, confiar em mim mesma, participar dessas coisas, pedir, ter voz para falar.
expor se eu estiver errada. Ana, me corrija, estou aqui Não, para ser eu corrigida. imagino. Eu corrigi, Entendeu? imagina, quem sou eu para corrigir alguma coisa aqui? É exposição genuína mesmo, né? Não Sim. estou mais defendendo, porque eu fui advogada. Você sabe que a gente constrói teses, né? E defende fielmente teses, né? Tem umas que passam, né? Que chegam até o Supremo, então eu ficava eternamente modulando ou as pessoas, os relacionamentos, e a mim mesma. Então, minha filha, é aquela história, como é o nome dele? Augusto Cury, doutor Augusto Cury diz, carrasco de mim mesma, tá? E ultimamente eu tenho feito isso, tenho me libertado. Então, Que essas bom. palavras, quando eu disse assim, deixa eu ver esse livro, Poder da Presença, poxa, poucas páginas, 270, ela está tão disposta a fazer encontros. Aí eu fiquei aqui quinta-feira, todo mundo foi embora. Eu digo, deixa eu começar a ler esse negócio. Aí eu fiz uau. Aí, como eu contei, cheguei em casa, peguei outro livro, falou a mesma coisa. Aí eu disse, pô, onde quer que eu vá? É isso aí. E fazer essa harmonia agora com outro conteúdo, desapeguei aquilo tudo. Entendeu? E eu acho muito rico, Magda, né, essas trocas, porque é uma visão da autora e também a nossa compreensão sobre, e também os relatos, né, que nem você trouxe, da sua experiência com mindfulness, né, como isso está, né, contribuindo e mexendo aí dentro de você. Eu acho que não tem como você entrar num processo de autoconhecimento e seguir da mesma forma, né? Então, e aqui, Magda, não existe certo ou errado, ou como a gente, né, estava falando antes, uma posição de, né, professores aqui. Não, não é isso, pelo amor de Deus. A gente está tudo na mesma, né? Todos aqui na condição de, né, de aprendizes e essa é a ideia, né? Até em Mindfulness a gente fala que a gente, né, se torna aí em aprendizes de lento aprendizado, porque o aprendizado é eterno, né? Então, acho que os livros, eles enriquecem muito com as experiências desses autores, ou os dados que eles trazem aí, às vezes, né, são evidências, né, do meio acadêmico, então, acho que é legal quando ela também traz esses estudos e vão mostrando, né? Olha, você pega que nem ela trouxe alguns estudos aqui sobre essa questão, até mesmo da mentira, que eu achei muito interessante, quando ela fala, né? Quando alguém percebe que o outro está mentindo, né? Então, às vezes, desvia o olhar, ou não está olhando, e isso não é o suficiente, mas às vezes a gente, né, ainda mais mulher, né? Acho que a mulher tem muito isso, né? A gente consegue fazer mais, como pode ser, interpretações, né? Então a gente infere mais, então está acontecendo isso com a pessoa, e não é, né, isso só, né? Então ela começa a trazer, não, tem outros elementos que às vezes a gente não consegue identificar de forma, né, tão simples assim, mas que vão trazendo essa comunicação e que as pessoas sentem, né? Ela até fala o quanto às vezes o outro, né, que está lá, né, do outro lado, percebe, não, essa pessoa não está sendo autêntica. Tem alguma coisa que parece que não está ornando, né? Ela não está numa sintonia. Então, isso eu achei também muito interessante, né? Então, quando ela traz esses dados, é legal que a gente vê, então já tem um olhar, né, da ciência e mostrando para a gente, olha só, né, o corpo falando, né, e mostrando além da linguagem, né, da fala. Até ela fala que a boa parte da comunicação é muito mais não verbal do que a verbal em si, né? Apesar da verbal falar muito sobre a gente, que nem, né, vocês trouxeram intuação de voz, né, o que você está falando está, né, condizente com, né, com a sua atitude, mas essa comunicação do corpo também, né? Então, eu acho que até o final do livro ela deve trazer muitas referências, né, do corpo, e até o que a Vivi falou há pouco, dessa questão, né, da mudança do comportamento, da gente, né, fazer algo, né, diferente, tem a ver com o corpo também, né? O corpo também dando um sinal diferente, né? Para o que a gente está pensando, enfim. Então, não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei o nome exato agora, mas tem um estudo mostrando, por exemplo, se você pegar a caneta e colocar na boca, simular que você está sorrindo, você está dando uma resposta diferente. Então, você começa a trazer essa comunicação, né, do corpo, de que você está sorrindo, mesmo forçado, que nem a Vivi falou assim, ela falou, finja, até que, né, o seu corpo e a sua mente entenda isso. E de fato, né, eu acho que foi um estudo que mostra que quando você coloca a caneta ali, fica assim, né, tipo, simulando o sorriso, o seu cérebro começa a entender aquilo ali de uma forma positiva, do tipo, não, tá sorrindo, então eu tô dando um comando diferente para aquilo que o meu pensamento está dizendo, do tipo, né, as coisas não estão legais, e aí você já vai falando uma outra comunicação, né, de uma outra maneira você está modulando isso também.
vou fazer na DBT tem uma habilidade que na verdade, a mesma coisa, só muda o nome, né? E realmente, tem uma comprovação científica, é o sorriso Mona Lisa. Então, Ai, mesmo que você esteja numa situação difícil, de sofrimento, é claro que aí você tem que ter também ali uma leitura de ambiente, você não vai sair, né, sorrindo numa situação, né, que possa te colocar numa saia justa, mas se você estiver sozinha ou numa situação de muita ansiedade, de você praticar, né, aquele sorriso assim meio Mona Lisa, meio que na verdade é para movimentar a face, simular um sorriso, porque aí você passa realmente para o teu cérebro que, epa, tem alguma coisa acontecendo aí, não está tão ruim assim como eu imaginava. Porque o pensamento, ele muda, né? O comportamento muda as emoções e vice-versa, como você falou, o comportamento também muda a emoção e o pensamento. E ela também, ela fala que é o pai aí, né, da teoria das emoções, é Paul Ekman, não me lembro sobre o sobrenome dele. Eu tenho até o livro, para quem quiser estudar sobre as emoções, sobre comportamento, muita pesquisa, e até aqui, não sei se vocês vão lembrar, é uma série antiga, não sei se ainda existe, mas assim, muito legal, que era uma série do FBI, que tinha um detetive, acho que um policial do FBI, e aí ele ia investigar os assassinos, os caras procurados. E aí, assim, aquele sorriso de lado, ele já sabia, tá mentindo. Quando ele ia entrevistar o cara que comia um sanduíche ou tinha uma posição. Então, é tudo baseado na teoria do comportamento e das emoções, através de um sorrisinho, de um olhar para cima, ele já fazia todo, baseado nesse livro. Claro que tem toda uma fantasia nessa série, mas é muito legal. E a emoção é estudada, né, principalmente desde a história da evolução, né, lá de Darwin, falando, né, tem pesquisas mostrando que a raiva, né, a tristeza, ela é igual em qualquer lugar do planeta. Então, tem essa pesquisa, né, onde o semblante, o comportamento é o mesmo. Então, é muito interessante. E aí, claro que aí o corpo ele vai dando os sinais, né? eu É, acho que é no como livro aqui, Vivi, ela fala isso, dessa leitura, ela, né, que é universal, ela né? Então, a fala, raiva, a expressão, acho que ela fala, né? que é em cima desse autor, desse Poe aí, que eu não lembro o sobrenome. E é muito interessante. E você começa a observar, se você estiver ali presente, né, estiver em mindfulness, principalmente no consultório eu percebo isso, né? Às vezes, e na vida, né? Às vezes a pessoa não faz assim, não, eu não quero, mas a cabeça diz o quê? Que quer. Sim. Ou então, não, não, né? Aí a pessoa fala, eu quero, e aí o movimento é o oposto, mas você precisa estar atento, né? Precisa estar presente com a pessoa. É muito legal, Isso. né? É interessante isso que você falou, né? Quando a pessoa fala uma coisa e o corpo está comunicando outra, né? Quando a pessoa que fala tá tudo bem, mas você vê no semblante, você vê na postura dela que não tá, tipo, ou tá com a cara mais fechada, o corpo mais encurvado, que eu acredito que ela vai falar sobre isso no livro, porque esse Sim. livro, apesar de ser uma leitura nova para mim, eu já tinha visto algumas coisas, né? Então ela fala muito da posição da heroína, eu acho. Ela até no. Acho que eu mandei para vocês, né, o TED dela lá, e ela fala, né? Então, provavelmente ela vai falar muito dessa questão da postura, né? O quanto ela pode também mudar, né? Como a Vivi falou, né? Esse comportamento, as emoções, enfim. Magda, você ia falar alguma coisa? Sim, que isso que ela se referiu está aqui, adiante do que eu li. Aqui para o meu é página 32. O título é O Eu Sincrônico. Hum, Presença é quando todos os sentidos coincidem. Isso que ela descreveu, quando eu estudei PNL em 2004, 2006, aí tinha essa coisa que disse que foi, como ela contou também, tem até filme que narra isso, que o FBI, né, como foi que ele se constituiu? Se constituiu justamente na busca da verdade para que os crimes perfeitos que não estavam sendo solucionados o fossem, né? Então, aí, muito examinando as pessoas.
Tanto tem a escola lá da Califórnia, que desenvolveu a neurociência e a ferramenta da programação neurolinguística para fazer essa leitura, mas para o sucesso de vendas, começou tudo com sucesso de vendas, e aí seguiu na prestação de serviço, como também lá na parte do crime, né? Como ela falou. Boa né? noite. O que posso fazer? O Gente, que foi meu posso celular fazer? aqui. Meu celular aqui. Falou sozinho. Perdão. É a Alexa, é a Alexa dele. Então, aí, então estudou. Inclusive, tinha um juiz do trabalho que na época fez o curso comigo, ele disse assim, eu agora na mesa de audiência eu vou olhar para o reclamante ver se ele está mentindo. Mas depois, isso foi lá em 2006, e agora se diz isso, né? Até aquela médica Ana Cláudia Arantes, não é a que vocês colocaram o livro sobre a morte, sobre o luto, mas é a outra que estuda muitos os malucos. Como é que chama, gente? Sem chamar de maluco. Ana Beatriz? É a mesma, porque elas têm o mesmo nome. Só que Não sei. a outra psiquiatra, ela estuda também como esses caras, eles são tão frios para cometer os crimes, né? E ela diz hoje que não é só você estudar a feição do cara, coisa, é um todo, né? Tem até filme que o cara tá lá todo impecável, mas tem a gotinha, o detalhe é a gotinha do suor escorrendo, né? Você colocou-se sobre a jornada da heroína. Coloquei, né? Eu acho, Magda, que você falou, acho que não sei se ela chama Ana Cláudia, será que não é a Ana Beatriz, não é? Ou Beatriz, agora eu não lembro. É que é a Porque Ana psiquiatra, né? Beatriz Barbosa, ela tem, ela tem é um livro psiquiatra. de psiquiatra, que a de cá é geriatra, que vocês É, botaram Na, a morte. na verdade, para você analisar, né, o comportamento, é o contexto, não é só o comportamento, né? É o tom de voz, é o discurso, as contradições. Nossa, a lista aí é gigante. E eu acho até que nesses casos que a Magda trouxe, que a Ana Beatriz se refere, eu acho que até mesmo bom, né, que falam sociopatas, né, os psicopatas, enfim, tem aquelas pessoas que são super articuladas, né, elas conseguem manipular e trazer, né, todos esses elementos sem as pessoas perceberem, né, então eu acho que, claro, são as exceções, né, mas pensando no que ela está trazendo aqui nos estudos, trazendo mais, assim, as evidências que claramente fazem com que a gente entenda, e que ela traz, né, de uma forma subjetiva, a gente consegue identificar no outro. Então, se você está conversando com alguém que você vê que não está tão alinhado, né, então você vê assim, a pessoa ou não está tão presente, ou aquilo que ela fala, que nem a Vivi falou, está falando uma coisa, mas está sinalizando outra, a gente consegue perceber. Até quando ela entra aqui, a Magda está falando do eu síncrono, qual era mesmo? O eu sincrônico, né? Tem o eu autêntico, que é o próximo capítulo, né? Onde ela traz essa questão que a Vivi falou dos valores, até ela faz um questionáriozinho aqui para as pessoas mesmo escreverem sobre si, para conseguirem, né, ficarem mais alinhadas a essa parte, né, dessa consciência de si, de quem você é, dessa autenticidade, né? Então, eu acho que também tem todos esses elementos que vão fazendo com que a gente entenda, não, essa pessoa de fato está comunicando e expressando, né, essa essência dela, né? Não sei nem se a gente poderia dizer essa palavra essência, mas aquilo que ela realmente é, né? Então, talvez, né, tenha aí um cruzamento né, de informações que a gente pode estar linkando, né, já entrando nesse segundo capítulo, né, que ela já vai entrando nessa ideia do eu autêntico. E não sei como que tá para você, Magda, mas aqui no nosso é na página 41, não, é 41? Acho que é no 41 que ela começa a falar sobre isso, mas é na página 44, na verdade, no livro, né? Que ela fala para começar a anotar algumas informações para que a gente possa identificar um pouco desses elementos. Aqui ela até fala sobre a relação de trabalho, ela até traz uma professora que é de comportamento organizacional, que fala, né, que elementos são que destacam a pessoa no ambiente de trabalho, e essas qualidades, essas potencialidades que fazem, né, você reconhecer aquela pessoa
como aquilo que ela está expressando, do que ela, né, está se expondo. Então, aqui, eu não sei se vocês viram também, ela fala um pouco da teoria da autoafirmação, né, que aí consegue, né, criar esse link com esse eu autêntico. Não sei se vocês chegaram nessa parte. Meninas, com licença, eu vou ter que me retirar. Com Ai, muita, Dri, também estou muita vendo. Pode falar, Dri. tristeza, mas eu vou ter que ir porque eu tenho um compromisso agora e eu preciso ir. Mas quinta que vem estaremos juntas. Muito Ah, obrigada, foi um Dri, prazer enorme. só uma coisa, Diga, Ana. só rapidinho, não é quinta que vem, não. Daqui um mês, vai cair numa quinta Ah, é, também. desculpa, daqui a um mês. Eu que já botei na cabeça que é toda quinta. Eu já tô... Não, fica tranquilo. E Dri, tá tudo certo. Pode sair. Vocês também, gente, quando precisar sair Me, também, fiquem me tranquilas. perdoem, mas eu vou ter que sair porque já estão aqui já rondando e não dá. Me Não, e desculpem. Dri, só Ah, deixa eu falar uma coisa. Você pode só ficar um minutinho para eu tentar fazer uma foto aqui, nossa. Peraí, posso. deixa eu Eu ver só aqui me esse ajeitar, computador. né? Senão vai ser Se alguém foto quiser de meu ligar a câmera. marido. Eu só não sei se eu vou fazer certo, porque esse computador é novo, mas eu imagino que é aqui. Eu acho que deu Por isso, certo. Peraí. Eu acho. Ai, gente, eu acho que foi. Vou tentar também É, tirar um print aqui. Estou com o celular. não. Pronto, Foi? Bom, tirei aqui foi. também. Mas, Dri, obrigada pela, né, muito presença, por estar obrigada. Eu que conosco. agradeço o comprometimento, toda a dedicação de vocês. É muito bom ficar aqui e estaremos juntas mês que vem. E mais Bom te afiada. ver, Entendeu? Tchau, Vivi. Foi um prazer bom enorme. te Sempre ver, é bom bom. te Tchau, ver. tchau, Me dá um oi Dri. lá no Tchau, Obrigada. Instagram para Magda. te Tchau, ver. Laura. Tchau para todos. Tchau, Aninha. Tchau, Até mais tchau, tarde. Tchau, tchau. Dri. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Mas também a gente está quase, né, chegando aí às Sim. 9, a gente colocou 1h30. Não sei se vocês preferem que a gente feche aqui com uma breve prática, porque eu ia, né, tinha separado lá uns 15 minutinhos, ou Gente, quer falar um pouquinho mais do livro? Pode falar, Vivi. Ah, eu pensei que você estava falando, Vivi, não era você, eu acho que era a Adri. Não, não. Acho que é Então, assim, meninas, até agora né, eu me perdi no que eu estava falando aqui, mas vocês querem continuar até as 9 ou a gente faz uma prática de encerramento? Até para não pegar o tempo de vocês, né? Porque eu vi que a Adri precisava sair também, né? E no Prática é final, acho. Oi, Magda. a prática. A Prática? prática. Então a gente pode Eu, fazer uma é, breve prática, então, para a gente fechar tá. nosso encontro. Então, eu vou só fazer o seguinte por aí. Não, os microfones estão fechados aqui. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou pedir para vocês adotarem uma postura aí de prática. Alguém é a primeira vez que está praticando meditação aqui? Ou não? Não? Então, vamos lá? Então, vamos adotando uma postura. E eu vou convidá-las, então, a fecharem os olhos e fazer os ajustes que você considerar necessários aí no seu corpo, percebendo e reconhecendo como esse corpo está neste momento. Vá se dando conta, desde a ponta dos pés até o alto da cabeça, este corpo neste ambiente, neste local que você escolheu hoje para esse encontro. E para agora praticar a presença. Então, vai te dando conta desse corpo, das sensações presentes nele. Talvez você possa reconhecer através desse corpo a temperatura, as sensações de toque, talvez as partes do corpo que estão tocando o apoio da cadeira, talvez toque do pé no chão. Vá sentindo esse corpo e as sensações que vão surgindo momento a momento, através de uma abertura, uma curiosidade,
e sem julgamento a tudo que surgir. Talvez você possa trazer essa atenção que estava ao corpo para reconhecer neste corpo a presença de alguma emoção. Talvez você possa trazer à sua prática a consciência da manifestação de algum sentimento que está aí presente. Talvez você não esteja sentindo nada e está tudo bem. O convite é observar o que está presente. Caso haja alguma emoção, sentimento, conseguir dar o nome correto, perceber a sua presença, como te faz sentir. E talvez agora você possa levar essa atenção para o campo da mente e perceber se há pensamentos, observando-os sem julgamento, de maneira aberta, curiosa e gentil consigo, com este ser que às vezes se vê pensando, com a mente agitada. Então, neste momento, eu vou convidá-las a trazer toda a atenção para a respiração e ficar por alguns instantes só nas sensações da respiração, sendo essa respiração. Não tente pensar como é respirar, apenas sinta as sensações, sutilezas do ar entrando, do ar saindo. Talvez explorando essas sensações na região das narinas, percebendo que enquanto você está nessa respiração, há menos espaço para divagação e há mais presença. Lembrando que essa respiração só acontece agora, neste momento. Então, mantenha-se mais alguns instantes nessa sensação da respiração, percebendo como está essa respiração agora, o ritmo, a frequência, as pausas que acontecem entre um ciclo de respiração até que outra comece. Podendo explorar, inclusive, se essa respiração está alinhada ao que está sentindo. E agora a gente pode ampliar essa atenção que estávamos na respiração e voltarmos ao nosso ambiente, ao local que escolhemos para praticar. Nos percebendo agora, nessa breve prática, percebendo como chegamos nesse encontro, as trocas que foram realizadas, como estamos agora. E com essa presença que há pouco praticamos e estivemos nesse encontro, reforçar a nós mesmos a intenção, assim que terminarmos esse encontro, de mais presença
da importância do estar no aqui e agora, como uma atitude de cuidado, de respeito por este ser. E quem sabe também aproveitar esse cuidado para iniciar, então, o seu processo de se levar aí para deitar, talvez trazer mais consciência do corpo e do cuidado, no sentido de relaxar, de permitir que esse corpo, então, descanse e tenha uma boa noite. E você pode, nesse momento, trazer, então, pequenos movimentos aos pés, nas mãos, permitindo que esse movimento, então, vá trazendo você de volta a este encontro, para que a gente possa, então, finalizar a nossa jornada aqui nessa leitura. Eu bati errado aqui, gente, me perdoem. Bati aqui, enfim, era para soar um pouco diferente, Cici, mas agradeço a presença de vocês. Como eu falei aqui, mudou um pouco, eu fiquei um pouco preocupada com o tempo, né, porque né, deu 9 horas, mas no próximo a gente vai fazer a prática, né, de forma inicial, tá bom? Então, eu fiz uma breve prática mesmo, e agradecer novamente a presença de todas vocês, e de quem vai estar assistindo depois. Então, Vivi, novamente, obrigada. Vivi, quer falar alguma coisa aqui para o grupo? Ixi, Vivi, acho que seu microfone está desligado, por isso que não estou te ouvindo. A prática foi maravilhosa. Nossa, deu um relaxamento, era tudo que eu precisava. E bom, Vivi, obrigada de verdade, Vivi, por né, ter topado essa jornada Obrigada a aí. você. As demais também, né, muito obrigada, e a gente vai seguindo juntos, tá? Então, no grupo, fiquem à vontade, até acho que né, depois de um tempo, né, a gente acabou não falando isso, mas é um grupo para vocês continuarem fazendo as trocas como vocês fazem, então fiquem super à vontade para dividir o que for, tá bom? Então, novamente, obrigada, boa noite a todas, um ótimo fim de Boa semana, noite, gente. Prazer em conhecê-la. prazer, se Prazer, cuidem, Magda. meninas, Laura também. beijo, Beijo. gente, tchau, Beijo. Tchau, tchau. tchau.